Hoje a gente vai fazer um passeio especial aqui no Notícias do Bem. A gente vai conhecer a indústria da Flexac, uma fábrica que é enorme, cheia de processos e que com certeza vai resolver a curiosidade de muita gente que se pergunta de onde vem a luz, de onde vem a energia. E para me ajudar nesse passeio, Edson Flexac, que é o CEO da Flexac em Francisco Beltrão, vai nos convidar, vai nos levar para conhecer um pouco mais dessa estrutura, não é mesmo, Edson? Isso aí. Então, a Flexac, ela já está no ramo de produção de geradores já há alguns anos, né? Nós começamos com uma oficina autoelétrica no Marmeleiro, que começou com meu pai lá em 1966, e depois foi expandindo, passou a fazer rebobinagem de motor, rebobinagem de gerador, gostou da brincadeira e começou a fabricar. A indústria Flexac não tem nada a ver com as lojas da Flexac. Muita gente acha, inclusive, que a Flexac aqui na indústria faz equipamentos ou produtos para vender nas lojas, né? O que não é verdade. A indústria não tem nada a ver. Aqui nós produzimos equipamentos exclusivos para a geração de energia elétrica, tá? São os geradores, as pontes rolantes, que para movimentação de carga dentro da usina, e os painéis de comando para fazer toda a parte de operação da usina. Então a nossa matéria-prima básica é a chapa de aço bruta, tá? Onde nós vamos cortar, montar, usinar, montar as carcaças, e o cobre onde nós vamos fazer as bobinas, tá? Onde vai fazer a parte ativa do gerador, que é a que realmente gera energia elétrica. Então basicamente o fluxo é nessa sequência, né? Recebimento de matéria-prima, corte, solda, montagem, tá? Acabamento final e testes e entrega na usina, inclusive com montagem, dando chave na mão para o cliente. E é justamente do começo que a gente inicia. Então, a matéria-prima, ela chega aqui. Ela chega aqui, nesse ambiente, né? As chapas que vocês estão vendo aí são chapas que, né, normalmente 6 metros de comprimento, chapas aí de polegada, polegada e meia, até 5 polegadas de espessura, que depois vão ser cortadas então nas máquinas de corte, né? Nós temos vários tipos de corte. Nós temos o corte a laser, o corte a plasma e o corte a oxicorte, né? O oxicorte hoje é muito pouco usado, né? E o corte a água também. Então o usado hoje na Flexac é plasma, laser e água, tá? Então aí dá para ter uma ideia a bitola da chapa, né? Totalmente automatizado, né? Você tem um desenho que vem da engenharia e desse desenho é largado no computador da máquina que vai fazer todo o processo de corte, né? Essas duas máquinas são o mesmo processo. Ó, chapa que chegaram hoje também, acabaram de descarregar. Ela chega bruta e ela chega é cortada bruta. então. Aí ela é cortada nas mesas e depois vai para a área de solda. Ó, por exemplo, isso aqui é a base de um gerador. A chapa bruta virou essa base. Agora vai ser feito o acabamento, a pintura e vai estar pronto para montagem, onde vai ser montado depois o gerador em cima, né? De indústria já são quantos anos, Edson? De indústrias desde 74, quando nós começamos a fabricar os painéis, tá? E depois a indústria de gerador, ela começou mesmo... O pontapé inicial foi no início dos anos 2000, quando deu o apagão no Brasil. Nós já mexia com concertos de máquinas pesadas, né? E aí quando o povo descobriu que para acender uma lâmpada, né, não era só apertar o dedo no interruptor, precisava ter uma usina lá atrás, né? Nós já estávamos preparados para isso, né? Naquela época nós comprava gerador usado, repotenciava e montava pequenas usinas, aí principalmente na região do Mato Grosso, né? Aquelas fazendas lá nos fundão que não tinha energia, ou era grupo diesel, quem tinha uma quedinha fazia uma usina, né? Então tinha muita CGH montada assim. E era a nossa especialidade já na época. Então, como a gente já fazia conserto, de fazer conserto para começar a industrializar, foi um passo a mais, né? Aí foi só montar a estrutura, né? Porque peça grande você precisa ter estrutura. E é esse barracão aí enorme, esse barracão então, enorme, onde nós temos capacidade aí de movimentação de carga de peças aí de até 30 toneladas em peças únicas, né? E 6 metros de tamanho, de diâmetro, por causa da movimentação de carga dentro da fábrica, né? Então você tem que ter
o nosso limite é esse, né? Em função do tamanho da nossa estrutura física. Não adianta nós querer fazer uma máquina maior, não é que nós não temos capacidade tecnológica, nós não temos a capacidade física. Para fazer uma máquina maior do que 6 metros de diâmetro ou 50 toneladas de peso, ou 30 toneladas de peso em peça única, eu teria que ter uma estrutura bem maior do que essa, né? Porque a tecnologia é a mesma, só muda tamanho. Entendi. Bom, avançamos alguns metros aqui na tua linha de produção. Nós já tem algumas peças corte. acabadas, algumas peças em montagem, né? Aqui nós temos 2 máquinas a laser também, para fazer a parte do corte do silício. E o silício ele é um material especial dentro da elétrica, porque ele é um metal que ele não segura imantado. Tá? Diferente do ferro, quando você passa um ímã perto, você mantém ele imantado depois, você tem uma característica dele que ele pega a imantação quando você aplica um campo magnético nele. Você tirando o campo magnético, ele fica neutro. Tá? E a corrente elétrica, ela varia 60 vezes por segundo, que é o hertz, ou os ciclos, né? Ou Hz, que a gente costuma ver, né, por aí. No Brasil, por exemplo, é 60 hertz ou 60 ciclos. O que quer dizer isso? É o número de vezes por segundo que a corrente passa de positivo para negativo. Então, quando eu jogo esse campo magnético numa chapa, se ela tiver uma propriedade que ela retém o magnetismo, ela entra ela mesma em conflito e esquenta ao ponto de fusão, ao ponto de derreter. E o silício, ele não tem essa propriedade de derreter. Então, só se pode fazer o campo, a parte ativa do gerador, com silício. E aí o silício, essas chapas que vocês verem aqui, é aço normal. Essa aqui já é um silício. Tá? A gente vê até a diferença de cor. A diferença até de cor. Tá? Mas o que tem é o seguinte, a chapa de silício ela custa algumas vezes mais do que a chapa normal. Como eu tenho considerado aí um volume muito pequeno, tá? Eu não consigo vender a sucata só de silício. Então, para comprar é silício, para vender é ferro comum. Tá? E esse material, o silício, ele é do Brasil ou ele faz a extração? Sim, é tudo Brasil. O Brasil hoje tem tudo. Apesar de que tem muita chapa importada, quando eu compro uma chapa, eu não sei se ela foi importada ou é usa em Minas, né? Porque eu compro de distribuidor, eu não tenho volume para comprar direto da usina. Tá? Tem que ter um volume um pouquinho grande aí para fazer tudo isso. Então, como o nosso volume é pequeno, a gente vai comprando de distribuidora. Ó, esse material aqui é tudo silício para fazer o pacote magnético. Tá? Aqui nessas ranhuras aqui, depois vocês vão ver no gerador montado, é onde vai o fio, que é a parte ativa daí, né, que vai gerar a energia, né? Bacana. Bom, a gente já está passando por algumas outras máquinas também. Aqui eu vejo que ainda é corte a laser. Aqui é laser, tá? Depois nós vamos passar ali, porque agora não está cortando ainda. A hora que estiver cortando, nós passamos ali para vocês notarem. E aqui entra a parte de usinagem de eixo, né? A gente compra o eixo bruto, né? E faz toda a usinagem aqui para depois fazer a montagem. Que é esse está fixando um agora para fazer a usinagem final dele. Já que a gente estava falando do corte a laser, aqui a gente está vendo na prática como tudo acontece, né, Edson? Isso. Essa é uma peça, não é uma linha de produção, por isso que é uma peça pequena, que normalmente aqui vem uma chapa grande e fica o tempo todo cortando, né? E o bacana é que o laser, ele é milimetricamente projetado. Você lança o projeto no computador, o robô exatamente, aqui dá para ver na tela do computador lá o que foi desenhado lá na engenharia, tá? Vai ser o produto final aqui, ó. Já terminou o corte. É essa chapa, e veja bem, ele acabou de cortar, eu estou pegando com a mão aqui, ó, sem proteção nenhuma, tá? Foi cortada com o fogo do laser e ela está fria. Esse que a gente está vendo agora seria um gerador já montado praticamente. Esse é o gerador montado, inclusive ele foi testado aqui, nós temos um equipamento que nós conseguimos rodar essa máquina e fazer todos os testes de excitação, para ter certeza que quando chegar lá na usina ela vai funcionar, né? Hoje uma máquina dessa teria capacidade de produção de quanto? Essa aqui é uma máquina relativamente pequena, ela é grande por causa da rotação, né? Quanto menor a rotação da máquina, maior é o diâmetro dela, e é bem fácil de entender essa geometria de máquina, né? Nós falamos antes da ciclagem, 60 ciclos, que é, né, os hertz. Exatamente. Como que isso funciona? Você tem um campo magnético positivo e um negativo. Tá? Que se você pegar numa onda senoidal, que é aquele tradicional, né, para quem estudou um pouquinho lá atrás, né,
ainda consegue imaginar a onda, né? Então você faz 60 ciclos, você vai do zero, ponto máximo do positivo, zero, ponto máximo do negativo e volta. Isso é um ciclo, né? 60 vezes por segundo você tem que fazer isso. Para fazer isso, você tem que ter um polo positivo e um polo negativo. Então o mínimo de um gerador é 2 polos. Esse é o mínimo, não existe um polo. E é esse movimento que cria energia. A rotação disso, tá? Para ele fazer 60 vezes por segundo, um gerador que tenha 2 polos tem que rodar em 3.600 rotação por minuto para conseguir fazer esses 60 ciclos. Se eu colocar 4 polos, tá? 2 positivos e 2 negativos, já cai para 1.800. Tá? Porque aí divide a Quanto mais polo eu coloco, tá? Menor rotação eu preciso no eixo para dar a mesma ciclagem. Então, quando eu tenho uma queda baixa, tá? Os geradores dão baixa rotação. Eu tenho que arrumar muito polo em cima do eixo. E aí eu cresço em diâmetro. E a potência do gerador é uma relação entre o diâmetro e o comprimento. Tá? Então, se você pegar aquele eixo, por exemplo, ele tem mais de 1 metro de comprimento. Esse aqui tem menos de 50 centímetros. Entende? Entendi. Então, quando você aumenta o comprimento do polo, você pode diminuir o diâmetro para ele chegar no mesmo metro quadrado de campo magnético. Aqui é a física pura acontecendo. Física pura, matemática pura, regrinha de 3. Então, se eu tenho pouco polo, eu tenho que ter ele bem comprido. Tá? Então, na mesma potência, tá? Pouco polo, ele dá um pacote comprido. Vários polos eu posso encurtar o pacote, só que quando encurto o pacote eu aumento o diâmetro. Então normalmente os grandes parecem um anel, né? Os pequenos parecem um tubo e a potência às vezes é a mesma. O que está mudando? Rotação. Depois de toda a parte de usinagem, né? Parte de soldagem, usinagem pronta, ele passa para o outro setor onde é feito então o bobinamento do gerador. Aqui a gente vê que as máquinas elas trabalham com um sistema totalmente seguro, elas se fecham, elas evitam... Sim, dependendo da máquina, ela é totalmente, né, dentro do que diz a norma de segurança, né? Ela trabalha sozinha, aquela lá já está usinando sozinha aqui, ó. Quando a gente fala em usinagem para o público leigo, o que é exatamente usinagem? É esse serviço, tá? Usinar é você, exatamente, montagem. Você pega um ferro, né, maciço e vai trabalhar ele. Se você vai fazer isso numa máquina, você vai usinar ele, seja num torno copiador, seja numa múltipla, seja o tipo de máquina que for, você basicamente vai fazer... é benfeitoria sobre material bruto. Exatamente. Tá? Essa peça aqui, por exemplo, ela foi usinada. Tá? Isso aqui era um material bruto. Tá? Era aquela chapa que a gente daquela chapa que vocês viram lá, ela foi usinada aqui, chega nesse produto final. Aí aqui é a parte do bobinado, tá? Aqui existem 2 maneiras, ou ela é de fio esmaltado, ou ela é de barramento. Depende do tamanho e da potência do gerador. Aqui tá? Seria o fio esmaltado. Aqui é fio esmaltado, aqui dá para ver melhor. Ó. Aqui tem os 2 casos. Ó, isso é o fio esmaltado, é o mesmo fio que, se você for ir nas oficinas da rebobinagem, é o mesmo fio que rebobinar motor. É um material de cobre? Material de cobre com uma capa de verniz, né, que vai ser colocado no pacote e é feita a ligação. A ligação toda ela soldada, né, independente se é barramento ou se é fio, e depois de soldado daí é feita a ligação, soldado também, e a isolação. Esse trabalho é um trabalho manual. 100% manual. 100% manual. A técnica aqui é capricho. Né? E quanto tempo leva em média para fazer esse processo? Gerador entrando a chapa lisa lá e carregando no caminhão pronto, 18 meses, 15 meses. Ele é um trabalho longo, então. É um trabalho longo. Ó, então aquela chapa de silício que você viu lá, tá? É montado isso aqui, o pacote magnético. Tá? São várias chapas, pode ver que são várias chapinhas uma do lado da outra que montam o pacote magnético. Tá? E depois é colocado as bobinas de forma que no final faz a coroa de ligação que a gente chama, né? Isso é uma bobina só, tá?
Pode ver, ó, é um conjunto, tem uma saída, uma entrada e uma saída. É um conjunto com 3 bobinas, tá? O tamanho do polo desse rotor aqui que vai aqui, cada polo pega em cima de uma parte da bobina, certo? Então se imagine essa roda cheia de polos rodando aqui. Cada um deles ligado um ao contrário do outro. Um positivo, um negativo, positivo, negativo. Quando ela está rodando, que o polo passa em cima dessa bobina, ele alinha os elétrons para um lado. Tá? Quando ele passa, que já vem o outro em seguida, ele alinha ao contrário. Tá? É o ciclo. Tá? E fica alinhando os elétrons, positivo, negativo, negativo. Ele não chega a ter um toque físico porque o magnetismo faz esse movimento. Por isso que ele faz a onda, né? Que a gente chama de ciclo, né? Quando ele começa a entrar, ele começa a subir o positivo. Quando ele está saindo, ele voltou no zero. Aí logo em seguida está vindo outro que é negativo. Ele faz o negativo no mesmo sentido. Tá? Jamais vai dar conflito. Tá? Isso é uma lei da física. Então, quando você coloca todas as bobinas e daí os polos estão rodando aqui, ele vai gerar essa, né, essa ciclagem. E daí a força, a potência, se dá em metro quadrado de campo magnético que você tenha. Tá? Que bacana. Então, os polos, todos eles são bobinados, né? Cada polo tem uma bobina. Tá? O tamanho vai depender do tamanho do gerador. E aqui é a instalação desses polos que está sendo feita. Sim, está colocando, fazendo a ligação. Essa aqui já está colocando o ventilador. Tá? Aqui ele está sem o ventilador ainda, está sem invernizar a ligação. Tá? Hoje, qual que é a capacidade de produção da fábrica? Hoje nós conseguimos entregar quase 2 por mês. Em torno de 20 por ano a gente consegue entregar. Nesse ritmo que a gente trabalha, né? Com um turno só. Algumas obras a gente trabalha com um turno a mais, porque vai depender muito da obra do cliente, porque você tem um prazo de entrega, tá? Aí o cliente atrasa a obra. 90% dos casos as obras atrasam. Nós não podemos se dar o luxo de atrasar, porque se lá não atrasar e eu não entrego no prazo combinado, eu tenho multa por não entregar. Então acontece de você terminar a máquina e não entregar porque a obra não está pronta. Fica aqui aguardando. E aí eu tenho que guardar aqui. Aqui a gente já está chegando na fase final da produção, então. Praticamente no final. Nós vamos passar agora na parte onde faz as bobinas, tanto a bobina de polo quanto a bobina do estator. E aqui eu estou vendo esse material de grua que você tem, que é para fazer o transporte. Essas pontas rolantes é para poder transportar, que é também um produto Flesac. Eu também faço isso para vender. Tá? Porque quando você vende um gerador desse para a usina, o cliente precisa de uma ponta rolante para movimentar isso dentro da usina. Tá? Esse material ele fica instalado no cliente depois? Fica instalado. Porque tem as manutenção periódica e tudo, né? E a ponta não é um produto caro, por mais que você olhe assim, porque ela é basicamente ferro, né? Olha só que interessante ela movimentando agora. Ela tem movimenta as roldanas, então. Exatamente. Ela trabalha em cima de trilhos, né? E o carro trabalha nesse sentido. Então você tem 3 movimentos, né? X, Y, Z. Isso é uma excitatriz, que é a parte que vai excitar o gerador para ele começar, né? Aqui ele está fazendo um polo, então é um barramento que é enrolado diretamente em cima do ferro e depois esse polo vai ser colocado lá no rotor. Tá? Existem 2 maneiras de você fazer isso, ou com esse fio retangular que ele está emendando agora, né? Porque o processo é contínuo, né? Faz a emenda ali. A emenda é feita com solda. A emenda é feita com solda. Uhum. Depois de soldado, você nem sabe que tem emenda no meio, né? Porque a emenda fica tão perfeita quanto o novo, né? Então, ou você faz com aquele tipo de fio, ou você faz com a chapa, que é aquele caso lá. Tá? Que é esse do fundo Esse aqui. aí. Dependendo do maior, daí a bobina é feita com esse tipo de material. E ela é uma chapa de cobre também. Ela é uma chapa de cobre também, né? Onde é feito as bobinas dos maiores. São várias barras que você passa. O primeiro processo é fazer a bobina aqui nessa bobinadeira. Vai enrolar, vai sair a bobina, primeiro passo. Aí ela vem aqui, ela é feita uma isolação com algodão. Tá? Dessa parte ele vem para cá, onde é feito a dobra, para dar exatamente o formato que vai ter que colocar lá no gerador. Depois de ajustado, dobra tudo, é tirado esse algodão que foi colocado só para proteger o cobre isolado.
e é colocado então uma manta de um material especial, à base de vidro, mica e resina. Então esse material que ela está colocando aqui, ele é a base de mica, resina e vidro. Tá? Isso aqui, a hora que ele for para a forma, ele vai derreter e vai fundir em cima, ficando naquele formato ali, ó. Totalmente manual. Derretido, por isso que ele pega essa cor um pouco Não, a mais cor já é escura. uma tinta específica, tá? Dependendo do projeto, ele não vai essa cor aqui. Essa aqui é uma cor, é uma tinta com carvão, uma tinta condutiva, tá? Para você melhorar a isolação, que você conduz a fuga para a terra. Todas elas saem com um número, na primeira vez, o primeiro processo ela já ganha um número que vai ser até ela chegar no gerador, para você ter o controle de qualidade, né, de tudo que está acontecendo. A hora que ela estiver pronta já com a fita lá, ele vem para essas máquinas aqui onde é feito então o que a gente chama de pré-cura, né? Então aquela fita que elas estavam passando lá, ela se torna esse material aí, que aqui dá para ver depois de pronto como é que ele fica. Para cada gerador a gente faz um corpo de prova, né? Para que é isso? Eu tenho que garantir a isolação nos 4 lados que seja a mesma, independente do tamanho do gerador, do número de espiras que ele tenha, né? Eu vou ter que garantir exatamente a mesma qualidade de isolação, né? E cada uma delas eu guardo o corpo de prova, né? Para poder ter histórico disso tudo. Depois de todo esse processo pronto, feito a cura, tudo, daí ele vem para essa mesa aqui, onde é aplicado alta tensão. Aqui tem uma norma da tensão que você tem que aplicar. Ela tem um tempo que você fica aplicando a tensão e ela não pode dar problema. Tá? Então ele faz os testes todos lá. Sala totalmente protegida, né? Porque aí tem alta tensão. Passou no teste, vai para a próxima. E aqui é individual, não é lote. Uma por uma. Tá? Que é justamente cada bobina tem que passar no controle de qualidade. Não passou, o descarta. Gerador, ele tem em média quantas bobinas? Depende. Menor que tem em torno de 100. 96 é a menor, mas é muito raro acontecer. Depois ele vai a 500, 600, depende do tamanho do gerador. Por isso, então, dessa demora para a produção Sim, também. Sim, por isso da individual. demora para produzir. Então, aqui é a testa de tensão aplicada. Aqui a gente faz o teste de corrente. E aqui dá para mostrar, tá? Eu costumo fazer isso para quem vem visitar a fábrica, como é que gera energia sem contato nenhum, só por campo magnético. Tá? Deixa eu fazer um testezinho aqui para vocês verem. Ó, isso aqui tá solto aqui, ó. Tá vendo? Ó, com uma mão, tá? Solto, né? Eu já tenho aqui um fiozinho que eles deixam guardado para mim aqui quando eu venho visitar com os clientes, tá? Então aqui, ó, normal, não tá ligado em lugar nenhum, posso encostar aqui, tá? Normal, tá? Aqui eu tenho o quê? Isso aqui é silício, é aquele mesmo material que você viu lá. Aqui eu tenho uma bobina, nada mais do que um carretel com fio enrolado, ligado na tomada. Desligado, tá? Leve. Tem nada, né? Ele vai fazer um barulho porque como ele não está fixo 100%, então ele vai ter a vibração dos 60 Hz, que é o campo magnético trabalhando. Não se assusta com o barulho, que é isso mesmo. Tá? O que aconteceu com aquilo que eu erguia com a mão aqui, ó? Nem que eu queira, porque eu tenho um campo magnético aqui agora. Se eu pego um fio qualquer e passo no campo magnético, ele cria eletricidade. Pega bem a faísca aí, ó. Se eu passar 2 voltas aqui dentro, ó. Quanto mais volta eu passar, mais tensão vai ter aqui. Só por indução. Agora segura no fio aqui. Pode segurar porque se não dá choque em mim, não dá choque em você. Olha o calor que chega a fazer. Esquentou? Esquenta ao ponto de fundir, de derreter inteiro.
Isso é eletricidade trabalhando. Isso é o campo magnético, tá? Que está excitando os elétrons e fazendo eles circular. Por isso que a gente chama circulação de corrente, corrente elétrica. Tá? Então, quando eu coloco uma bobina aqui para teste, ele está com as pontas abertas. Tá? Eu posso deixar aqui o tempo que for, um dia, 2 dias, 1 ano, não importa. Ele não vai aquecer nada porque ele não tem circulação de corrente. Mas se lá no meio tiver um circuitinho, alguma coisa, ele vai aquecer. Tá? Vai dar diferença no teste aqui, porque ele está gerando uma tensão. Se não tivesse tensão, diferença do potencial, ele não teria dado aquecimento. Tá? Então, por isso que cada bobina tem um número e todas têm que ser testadas. Porque se passar no teste de tensão, no teste de corrente, pode pôr no gerador. Painéis é o seguinte, nós temos 3 tipos de painéis padrão. Tá? É o painel de força, o painel de comando e o painel de medição. O painel de medição ele é padrão para qualquer tamanho, porque ele é padrão CCE, que é a Câmara de Comércio de Energia Elétrica, tá? Que vai despachar a energia, ou que vai medir a energia que está sendo despachada para o sistema, para você poder cobrar. Tá? Então, existe o MRE, que é o Mercado Regulador, existe a CCE, que é a Câmara do Comércio, tudo isso embaixo do guarda-chuva da ANEEL. Tá? Aí você tem as operadoras, as comercializadoras, tá? As distribuidoras que compram essa energia e distribuem. Tá? Tem todo um sistema. Tá? Que seria a Copel, exatamente. Celesc. Então, o sistema elétrico, o SIM, que é Sistema Interligado Nacional, ele é composto do gerador, transmissor, distribuidor, tá? E consumidor. Tu tem toda uma cadeia para o circuito funcionar. Tá? O que você paga? Você paga a geração, que o gerador não necessariamente distribui, tá? Ou transporta. Tá? Eu gero, solto no sistema, alguém tem que transportar, que são as linhas de transmissão. Tá? Aí eu tenho as distribuidoras, tá? Que são aquelas que pegam da linha de transmissão e distribuem para a cidade, ou para os consumidores. E tem o consumidor. O que enquanto consumidor você paga? Você paga para o cara que gera, paga para o cara que transmite, paga para o cara que distribui. Que no caso da Copel é uma entre aspas, né? Porque são 3. Tem a Copel Geração, Copel Transmissão e Copel Distribuição. Para nós tudo é Copel. É tudo Copel, mas tudo Copel. Mas são segmento. Exatamente. E o governo. Tá? Esses são os 4 que recebem quando você paga o da conta de luz. Então, os painéis, eles têm o da medição, que vai medir a energia produzida. Aí você tem o do comando, que vai comandar todo o processo dentro da usina, tá? Que é essa parafernália toda aqui. Praticamente só bornes com um computador, aquilo lá em cima é uma computadora. Esse aqui é um back-off, tá? É o padrão que a gente usa. Tá? Ele recebe todas as informações da usina, processa e manda todas as ordens para os equipamentos dentro da usina para eles, né, se autorregularem. Depois nós vamos lá na sala de comando de operação para vocês verem que ninguém põe a mão em nada, ele faz totalmente sozinho. Então isso aqui basicamente ele é o mesmo para independente da potência do gerador, porque é comando, é como um notebook. O mesmo notebook serve para um cara que trabalha com engenharia, como um cara que trabalha com arquitetura ou um cara que trabalha com agronomia. Tá? O software que você põe dentro do notebook é uma coisa, o notebook é o mesmo, entende? Aqui então, seria o aqui hardware. seria o hardware. Tá? O software que vai depois ali é que vai ser compatível com essa ou aquela usina. Os de força, daí você já tem um disjuntor compatível com a potência do gerador, os barramentos compatíveis com o gerador, os TCs e TPs, que são os equipamentos que vão transformar. TP é transformador de potência, TC é transformador de corrente. Você pega um gerador aí de alta potência, tá? Você não vai jogar alta potência dentro de um comando. Então você vai converter lá a tensão lá de 6.900, 13.800, tá? Para 5 volts. Que é a tá? capacidade que ele vai vai ter. Que é a capacidade que você vai mandar lá. E o transformador de corrente é a mesma coisa. O gerador lá gera 1.000 amperes. Precisa um barramento mais grosso do que isso aqui. Tá? Você vai levar um fiozinho fino lá no comando para que ele lá converta isso e marque, tá? O que é. Então,
painel de força ele é compatível com o tamanho do gerador. O painel de comando ele é praticamente igual para todo mundo. O painel de medição é universal, é igual, tá? Porque ele mede o que está gerando e manda para quem precisa, tá? Que a Câmara de Comércio é que vai fazer a contabilização disso tudo, tá? Para poder te dar a ordem para você emitir a fatura para quem você vendeu energia. É aqui que descobre onde tem o gato. É por aqui, é por aqui. Então aqui todos os projetos vão ser desenhados. O cliente fez a compra, nós vamos descobrir o que ele quer, nós vamos projetar o gerador exatamente de acordo com a necessidade dele. Então é calculado pela engenharia, tamanho físico, tudo, daí é passado para essa parte de engenharia mecânica aqui que vai fazer os desenhos todos. Aqui a gente faz simulação de força, simulação elétrica, todas as simulações estão aqui. Lá ele tem um desenho de uma ponta rolante. Ó. Essa é a hora que a rapaziada aqui bota a cabeça para funcionar. E ferver. Né? Então aqui o software que a gente trabalha, software dedicado a isso, né? Um software comum da engenharia, né? Digamos assim. E cada peça é detalhada nos últimos detalhes para chegar lá na produção e saber o que vai fazer. Porque eles não descem lá dizer esse parafuso eu quero desse, entende? Eles mandam um arquivo. Manda o projeto. Exatamente. A máquina, inclusive, desses projetos. Exatamente. Todo gerador tem um esforço mecânico que ele tem que suportar. Então, a parte dos esforços também nós calculamos para passar para a engenharia civil, que é quem vai fazer a construção civil, dizer para eles, olha, eu preciso nesse ponto que suporte X quilos. Tá? Então, o projeto vai definir tudo isso. Tá? Todo esse projeto é feito aqui. Então, a gente trabalha em parceria com a construção civil. Tá? E é um aqui... projeto que ele vai ser feito a várias mãos, então. Exatamente, exatamente. Não tem que fazer sozinho aqui. A parte do projeto elétrico também, né, que não tem nada a ver com o mecânico, mas também é desenvolvido todo ele aqui, né? O que é o supervisório? Nós temos um software desenvolvido dentro da Flessac que faz toda a gestão da geração dentro da usina. Tá? Esse software é desenvolvido aqui dentro. Tá? Já há muitos anos que a gente vem trabalhando em cima disso. E depois, em alguns casos, a gente faz a operação para o cliente. Nem todos. Muitos deles, eles mesmos fazem a operação. Porque hoje uma usina, você não tem mais operador na usina. Você tem um guardião, para não deixar ninguém pôr a mão. Tá? O software controla 100%. Tá? São vários níveis de automação que a gente faz. Então, aquele software que eles estavam escrevendo lá, aquilo já está na prática. Tá? Isso aqui é uma central de operações. Não tem nada a ver com a fábrica, nada a ver com as lojas, nada a ver com a engenharia. Isso aqui é um departamento, é uma outra empresa dentro da Flessac, tá? Dedicada exclusiva para a operação de usina, que é um serviço que nós não tínhamos, tá? E começamos agora há pouco tempo. Hoje estamos aí com acho que 14, 15 clientes já, 15, tá? Que já nos contrataram para operar a usina deles. O cliente comprou, produziu, o cliente comprou o produto e ainda vocês operam. Nós operamos para ele. Tá? Era um serviço que nós não oferecia e passamos a oferecer, isso tem pouco tempo. Tá? Porque faz parte da cadeia, mas é totalmente à parte. Aqui funciona 7 dias por semana, tá? 24 horas por dia. E se acontece qualquer coisa na usina, automaticamente sabe aqui. Aqui tem toda a operação. O nosso software, tá? Ele tem todas as informações que você precisa. Normalmente não se precisa fazer nada, depende do nível de automação. Quando você pega uma usina que é 100% automatizada, você não faz nada nela. O software vai definir, põe carga, tira carga. Né? Quando ela é semi-automatizada, daí você tem que estar cuidando, tipo aquela que está mostrando a régua lá. Né? Se começa a chover, que começa a subir, ele põe mais carga. Vamos aproveitar a água. Tá? Separou a chuva, começa a seca, começa a descer o nível do lago, ele tem que tirar a carga, entende? Porque senão ele vai secar o lago. Então, as usinas hoje são a fio d'água, né? Então, esse controle de nível é a maioria das usinas. Tem água, eu vou despachar energia. Não tem, eu tenho que... Acontece casos de ter que parar as máquinas, deixar recuperar um pouco o lago, tá? Gera mais um pouco. Por quê? Porque ela tem uma curva de eficiência, tá? Se você está gerando muito pouco, você engole a água sem gerar. Entende? Então é preferível você parar de gerar, deixa formar a água de novo e aí despacha.
Tá? Interessante. Sempre respeitando a questão ambiental, que é o que a gente chama de trecho de vazão reduzida, né? Que é a parte do rio entre você coleta a água e volta para o rio. Então você tem esse trecho de vazão reduzida que não pode secar. Tá? Então isso daí é um cálculo de engenharia que vai definir, e o meio ambiente vai dizer que você precisa deixar tantos cúbicos passando, independente de ter água ou não. Tá? Que você não tem por seca, não é problema teu. Agora, você não pode secar mais do que isso para usar na geração. Na produção de energia. Tá? Você não consome a água. Entende? Tudo que você pega, você larga de volta. Toda gota. Mas não aí tirar de um existe lugar, consumo. jogar no outro. Tá? Mas como você deixa um trecho sem aquela água, tá? Você tem que deixar no mínimo a vida do rio. O rio tem que permanecer vivo. Tá? Isso é questão ambiental. No mundo inteiro é assim. Tá? E nessa sala, a função deles é ficar monitorando. Se dá algum problema, eles tentam resolver por aqui. Tá? Boa parte dos problemas pode ser resolvido por aqui. E alguma coisa em campo. Aí eles vão definir se é mecânico, se é hidráulico, se é elétrico, para já saber quem acionar. Entendeu? Porque quando não tinha a distância, eu já tive casos, inclusive, de sair aqui de Beltrão e ir para o Mato Grosso para chegar lá e armar um disjuntor. Chegar lá, fazer assim no disjuntor e voltar embora. 3 dias de viagem para ir, 3 dias para voltar. Tá? Aconteceu comigo isso, não é ouvir dizer. Aqui você já sabe. Aqui, quando deu o problema, ele já informa. Tá? Então, muitos casos dá para resolver por aqui. Se não dá, eles sabem quem acionar. Vendo? Interessante. Essa é a automação. Esse é o nosso processo, então. Esse aqui, basicamente, encerra a parte de produzir, vender, gerenciar. Tá? Bom, não fazia ideia de tantos processos. Quando a gente vê de fora, a gente pensa que talvez seja algo muito mais simples. Edson, obrigado pela visita, obrigado pelo conhecimento compartilhado, com certeza, para mostrar esse mundo interessante da produção de energia através da Flessac.